Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Aqui quem está falando é o Peter e eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de dicas do CorelDRAW. Sejam bem-vindos. Hoje estarei atendendo ao pedido do Josenildo, que me pediu de forma convincente para que eu criasse um wallpaper com o tema infantil. Antes de começar, nós teremos que identificar qual é a resolução do seu monitor. No meu caso, que é o Windows 7, eu clico com o botão direito aqui na área de trabalho e escolho resolução da tela. Aqui no item resolução você consegue ver 1920 por 1080. Então vamos aqui no nosso CorelDRAW, criar um arquivo novo, coloca aqui nas unidades pixels e aí você coloca 1920 por 1080, que foi justamente o que a gente viu lá na área de trabalho. Aí clique em OK. Clicando duas vezes aqui na ferramenta retângulo, eu vou criar um retângulo com o tamanho total do arquivo. Isso vai me possibilitar um gerenciamento melhor dos itens que eu vou inserir. E agora eu vou pressionar Ctrl I e já vou inserir aqui o nosso background, que é uma imagem do próprio Backyardigans, que é o tema do nosso vídeo. Vou aqui dimensionar para a largura, que é 1920. Pressionando P, ele vai para o centro da área de trabalho. Shift Page Down, ele vai para trás. E agora eu vou recortar essas bordas selecionando o retângulo. Shift pressionado selecionando também o nosso fundo, o nosso background. E aí você clica aqui em intersecção e deleta o restante. Vou agora também inserir o resto dos arquivos. Tenho aqui uma fotografia. Vejam que essa fotografia está com uma parte dela recortada, então eu vou espelhar ela de forma horizontal e vou alinhar pela base esquerda desse background. Então eu estou com a imagem selecionada, seleciono também o nosso background, pressiono L Left e B Base. Agora eu vou inserir aqui o resto dos personagens. Vou colocar aqui de forma indiscriminada. Bom, eu vou dar ênfase primeiro a Uníqua e a Tasha. Fazer mais ou menos esse redimensionamento. Bom, agora eu vou colocar o Austin lá atrás. Como ele está atrás, obviamente, de forma perspectiva, ele deve ser menor que os personagens que estão na frente. Aliás, já está menor. Percebam que ele está na frente da fotografia. Então eu vou Ctrl Page Down até que ele vá para trás. Uma vez já foi o necessário. Agora eu vou reposicionar o resto dos outros personagens. Lembrando que os personagens que ficam atrás, eles devem ser menores para dar maior realismo. Vejam que o Tyrone também está na frente aqui. Então Ctrl Page Down, ele já vai. Uma vez está sendo suficiente. Agora aqui por último, mas não menos importante, temos o Pablo. Vamos aqui reposicionar ele. Ele está menor que o Austin, ele tem que ficar um pouquinho maior. Se bem que o Pablo ele é menor, ele é o personagem menor. Esses tipos de características, detalhes, você tem que se preocupar, porque senão vai ficar muito surreal a sua arte. Vamos agora só fazer um reposicionamento melhor. Eu acho que assim está adequado. Um toque final para dar realismo, nós vamos inserir aqui uma sombra no pezinho de todos os personagens. A sombra nós sabemos que fica aqui na barra de ferramenta, o sombreamento. Vamos escolher aqui perspectiva superior, eu acho que fica melhor. Direita, aqui ó. Vejam que a sombra ela projetou atrás dos personagens. Então aqui nós vamos pegar essa barrinha preta, vamos reposicionar mais ou menos dessa forma, bem de forma sutil. Aqui nessa caixinha de opções tem que ser multiplicar, porque ele vai se difundir com o fundo. Já que eu fiz essa mudança de posicionamento, eu vou salvar essa definição, back, porque eu vou utilizar em todos os outros personagens. Vou dar um salvar aqui, ok. Agora sim eu vou selecionar os outros personagens. Tyrone, bom. Agora um macete para você selecionar sem ter muito trabalho. Como a Uníqua e a Tasha está na frente dos outros personagens, por exemplo, no caso do Tyrone, você não consegue selecionar ele. Justamente porque esses dois personagens estão na frente. Um macete para você selecionar eles é você manter o Alt pressionado e vai clicando. Olha lá, um clique já foi o suficiente para selecionar ele. Agora sim, vamos aplicar aqui o sombreamento. Foi o sombreamento que a gente salvou, back. Vejam, ele inseriu o sombreamento. Agora vamos selecionar aqui o Pablo, sombreamento, back.
o Alt pressionado, vou clicando até selecionar ele, vejam, o segundo clique já deu certo. Às vezes demora um pouquinho, 3, 4 vezes, depende do número de camadas que você tiver no seu arquivo. Certo? Bom, todos eles nós já inserimos um sombreamento. Se você observar aqui na sombra, a sombra está muito embaixo do pé dos personagens, o que dá a impressão que eles estão voando. Então nós temos que mudar o posicionamento desse sombreamento e inseri-lo bem embaixo do pé para que ele dê mais realismo. Para a gente mexer na sombra, sem alterar a sua posição, nós temos que desmembrar a sombra do personagem. Como é que a gente faz isso? Você seleciona o personagem, seleciona o sombreamento, dá uma mexidinha aqui para ver se você está com o sombreamento selecionado. Agora sim, vai organizar, separar o grupo de sombreamento. Vejam, se você clicar agora no sombreamento, ele está separado do personagem. Agora você pode posicionar tanto a sombra quanto o personagem para que ele fique certinho. Vou fazer o mesmo aqui com o Pablo. Vou selecionar aqui o sombreamento, dar uma mexidinha, aí vai em organizar, separar o grupo de sombreamento, e agora sim você seleciona o personagem e adequa ele bem no pezinho para ficar bonitinho. Vamos selecionar agora o Austin, seleciona o sombreamento, dá uma mexidinha, organizar, separar o grupo de sombreamento. Agora sim você seleciona o sombreamento, ou o personagem faz, e posiciona ele direitinho. Eu estou vendo que essa sombra, ela extrapolou a largura do nosso background. Nesse caso, eu aconselho que você coloque em recipiente essa sombra dentro do background. Então você vai aqui em Efeitos, Power Clip, colocar em recipiente e clica aqui no background. Vejam, ele ficou delimitado pela largura do background. Vamos agora colocar um texto aqui. Manuela e Letícia. Escolher a fonte do próprio Backyardigans. Não é essa. Bom, aqui eu não tenho o i, então vou ter que usar o i sem acento. Vamos redimensionar que fica bem grandão. Vou centralizar aqui pelo background, pintando de amarelo. Vou fazer uma cópia. Vou pintar a cópia de um tom de verde. E colocar aqui um contorno de 40 pixels. Eu vou colocar aqui nesses cantos esse último item, que acho que a quadra ele vai deixar meio quadrado os cantos. Ok, vejam que ele ficou bem gordão. Ctrl Page Down para ele ir atrás do texto principal. E aí eu estou com ele selecionado, vou selecionar o texto, pressionar C e E. Mais ou menos assim que vai ficar. Agora eu vou criar uma cópia do texto amarelo, pintar com cinza, Ctrl Page Down para ele ir para trás, F4 para a visualização. Agora para finalizar você pressiona o Ctrl E, exportar o arquivo, escolhe aí a pasta que você quer salvar o seu documento, escolhe um nome qualquer. Eu coloco sempre PNG por causa da definição, mas o JPG também funciona bem. Vamos dar um exportar aqui. Nós teremos sempre uma alteração de 1 ou 2 pixels na largura. Então você dimensiona aqui manualmente. Claro que esse manter proporção deve estar selecionado para ele dimensionar de forma proporcional. Pode deixar 96 dpi, não tem problema, ok. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, adicionar aos seus favoritos, que isso me ajuda demais na divulgação. Se quiser ficar atualizado sobre os vídeos do canal, inscreva-se. Quer um tema para um vídeo? Deixe aí na descrição o que você precisa que eu farei o possível para fazê-lo. Mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Leonildo que sugeriu o tema Wallpaper. O meu muito obrigado, um grande abraço, saúde e paz.